Olá, seja bem-vindo ao canal TechFran e hoje nós vamos continuar com o nosso curso de JavaScript e a aula de hoje é sobre objetos. Agora a gente vai começar a entender os tipos de dados em JavaScript que não são dados primitivos, não são aqueles tipos primitivos que a gente viu na aula passada. Os objetos são chamados tipos por referência. Então vamos para o nosso editor. Eu já deixei aberto aqui o nosso código HTML, com o nosso arquivo de JavaScript já abertos. O conceito de objeto em JavaScript, ele é bem amplo, né? Teoricamente, em JavaScript, quase tudo é um objeto. Mas a gente vai manter a simplicidade, por enquanto, para que você não se confunda. Então, eu posso criar um objeto tanto com o let, quanto o const. Então, vamos usar o const, né? Vamos criar o nosso primeiro objeto. Eu vou dar um nome para ele, que você pode escolher qualquer nome, seguindo aquelas regras de nomenclatura que a gente já viu. E aí você atribui um valor para ele, só que antes de você atribuir, você tem que utilizar as chaves, né? Todo o objeto tem esse símbolo das chaves, que é o que indica dentro do JavaScript que a gente vai criar uma variável do tipo objeto. E esse que eu acabei de criar, ele, como não tem nada dentro dele, só tem as chaves, ele é o que a gente chama de um objeto vazio. Agora, como é que eu escrevo os valores de um objeto? Então, todo objeto, deixa eu colocar um comentário aqui, todo objeto é construído pelo conceito de chave e valor. Então, esse conceito chave-valor, ele é bastante conhecido em programação e no JavaScript a gente utiliza ele muito quando a gente quer criar objetos. Como que seria essa ideia de chave-valor? Eu vou criar um outro objeto aqui, objeto 2, e a chave é um nome qualquer que você escolhe. Por exemplo, local. Local seria a minha chave, só que eu tenho aqui atribuir um valor para essa chave. Então, eu coloco 2 pontos e vou atribuir o valor para essa minha chave. O valor é qualquer desses tipos de dados que a gente já estudou. Então, pode ser uma string, pode ser um number, pode ser um booleano. Para esse local, eu vou estabelecer, como exemplo aqui, uma string como dado. Brasil, digamos assim. O que eu fiz? Eu criei um objeto que tem uma chave que chama local e o valor Brasil. E esse conjunto chave-valor a gente chama de propriedade do objeto. Eu posso escrever, se eu quiser, mais do que uma propriedade. Eu posso criar um objeto com várias propriedades, ou seja, vários conjuntos de chave e valor. E para isso eu separo as propriedades com vírgula. Então, eu posso criar uma segunda propriedade aqui. Por exemplo, idade. Eu posso escolher qualquer nome. 2 pontos. Se eu escrever idade, vamos escrever um number. Eu vou colocar aqui 90. Então, eu criei um objeto que tem 2 propriedades. Agora, uma das coisas que a gente utiliza muito em programação, depois que a gente cria um objeto, a gente quer acessar os valores dele, né? Então, vamos começar com o console log desse objeto 2 que a gente criou. Então, se eu salvar isso aqui, o que eu vou ver no meu console? Eu vou ver um objeto criado. Se eu clicar nessa setinha, então eu vejo as 2 propriedades do objeto que eu acabei de criar. Digamos que agora eu quero imprimir aqui na tela, não o objeto inteiro. Eu quero imprimir uma das propriedades. Como é que eu acesso as propriedades separadamente do meu objeto? Como é que eu faço isso? Vamos usar o console log. Como é que eu faço? Eu digito o nome do meu objeto que eu criei e eu coloco ponto. Quando eu coloco ponto, é a maneira no JavaScript da gente acessar as propriedades de um objeto. Então, você pode ver que já está aqui aparecendo automaticamente as 2 propriedades. Então, se eu quiser idade e dou um console log,
pode ver que vai aparecer aqui o 90. Eu vou comentar esse de cima para a gente só ver o 90. Idade é a propriedade do meu objeto 2 e tem o valor de 90. Se eu quiser acessar a propriedade local, eu vou ter ali Brasil. Então, essa é uma das maneiras que a gente acessa a propriedade de um objeto. Existe uma outra maneira, que é, eu digito o nome do meu objeto, abro o colchete, e dentro desses colchetes eu vou escrever a chave do meu objeto. E a chave eu vou colocar com aspas. Então, qual que é a chave? Vamos pegar a chave local. Se eu salvar, aparece aqui de novo, Brasil. Uma das coisas que eu posso fazer também em relação a objetos é adicionar novas propriedades, um novo conjunto de chave e valor. Como é que eu faço isso? Eu escrevo o nome do meu objeto, ou seja, eu não preciso declarar ele novamente, eu só escrevo o nome dele, ponto, e vou criar uma nova propriedade, um nome que eu quiser. Então, a gente pode colocar carro, objeto 2, carro, eu vou atribuir um valor para ele e vou colocar aqui Fusca. Então, agora, se eu quiser verificar o meu objeto, então você pode ver que o meu objeto agora, ele tem 3 propriedades. Essas duas que já tinham e o carro que eu criei agora. Então, eu posso adicionar novas propriedades ao meu objeto sem problema nenhum. E eu posso, inclusive, modificar as propriedades que já existem. Como que eu faço isso? Eu digito o nome do meu objeto, a chave dele, por exemplo, local, e vou atribuir um valor diferente desse. Eu posso atribuir qualquer tipo de dado. Você pode ver que aqui eu criei como string, mas eu posso colocar um número, por exemplo, para essa chave local. Se eu salvar aqui, e deixa eu tirar isso daqui e colocar aqui embaixo, você pode ver que agora o que eu tenho aqui? O meu local, que era Brasil, agora virou esse dado numérico. Então, eu posso tanto criar novas propriedades como alterar as propriedades que já existem. E a gente vai fazer bastante exercício. Mais para frente a gente vai ter projetinhos onde a gente vai utilizar todos esses tipos de dados e muito mais coisas que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, só escrever nos comentários, a gente responde. E se você gostou desse canal, eu peço que você se inscreva e até a próxima aula.